Boa. Precisa. É muito tempo, né? Na escola, os ajustes aqui. Eu vou passar Isso aqui é ótimo. Eu peguei para mim. Pegou uma panela. Pega, ó. Fazer uma água para você. Essa aqui é a minha. Tá. Eu não sei botar mais duas. Obrigada. Aí tem água para né? Então tá jóia. O senhor tá. Também. Vamos lá, gente. Dá o microfone para vocês. A gente fica atento aos xalões mais perto. Sim. Assim. Boa tarde. Espera. Já entrou no ar. Você ainda não deu ar. Vai dar o ar. Tá. Boa tarde, ouvinte, sintonizado na Rádio Nova Ribeirão e na TV Incubadora Cultural. Este é o seu programa Mão Dupla Cultural, patrocinado pela Incubadora Cultural Ribeirão Preto. Ouvinte, já que você está aí, participe conosco. Envie a sua pergunta, a sua opinião, o seu comentário pelo WhatsApp 16 99 784 6463 ou então pelo telefone 16 3632 1000. Aguardamos você, meu caro ouvinte. E no programa de hoje nós temos um timaço feminino do mais alto gabarito. 3 mulheres poderosas, sempre ativas na comunidade, deixando seu rastro cultural da melhor qualidade por onde quer que passem. Temos então Berta Sanches, Tânia Pereira e Cristiane Bezerra. E olhem, minhas queridas convidadas e ouvintes, que disseminar cultura é como acender uma vela em meio à escuridão e permitir que as outras pessoas se acendam com ela. Então, trata-se de um ato histórico, de um ato político, aliás, de um ato de amor. O disseminador cultural é muito mais do que um agente de informação. Ele é um semeador de identidade e um guardião da memória coletiva. Vocês, minhas queridas disseminadoras culturais, são como uma chama que acende outras chamas e assim vão semeando luz por onde quer que passem. Repito, até repito. Vocês plantam raízes e colhem pertencimento, fazendo com que as suas comunidades se orgulhem e se fortaleçam. Vocês transformam o invisível em visível. Vocês dão palco e potencializam a diversidade, qualquer que ela seja, a racial, a de gênero, a de ideias, a de comportamento. E nestes tempos de alta velocidade e descartabilidade, vocês resgatam
o que não pode, o que não deve, o que não precisa ser perdido. Rituais, linguagens, modos de viver que, aliás, constituem a nossa riqueza humana. Então, vocês se tornam uma importantíssima ponte entre passado, presente e futuro, mantendo vivo e pulsante o fluxo da vida e preservando, o mais importante até, preservando contra o apagamento. E, dessa forma, vocês educam sem impor, inspiram sem dogmatizar, pois só a cultura ensina pela beleza, pela experiência e pelo afeto. E eu imagino que os ouvintes estão ansiosos por ouvir a fala de vocês. Então, comecemos pela nossa querida internacional Berta Maria Sanches. É que Berta nasceu na cidade do México e ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade Nacional Autónoma de México. É também pós-graduada em Comércio Internacional pela famosíssima Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E a sua formação holística, lá vocês vão saber por quê e o quê, foi feita na Universidade da Paz, a Unipaz. Berta é casada com o brasileiro Marcos L. Ferreira. E Berta começou aqui no nosso país trabalhando no Instituto Mexicano de Comércio Exterior, na representação comercial da Embaixada do México no Rio de Janeiro e, posteriormente, no consulado mexicano daquela cidade, né, no Rio de Janeiro. Em termos de Brasil, ela trabalhou no Instituto Brasileiro de Administração Municipal num projeto da Organização das Nações Unidas, da ONU, o projeto Boas Práticas. Berta é membro da Sociedade Teosófica Internacional, inclusive ela já presidiu a loja Teosófica Paz Profunda aqui em Ribeirão Preto, a loja daqui de Ribeirão Preto. Atualmente, além de voluntária há aproximadamente 20 anos da Fraternidade Solidária Francisco de Assis, que atende 150 crianças, Berta Sanches escreve para a revista Sofia, da Editora Teosófica, e profere palestras presenciais em diversas escolas de Ribeirão Preto, bem como palestras online para diversos estados do Brasil e países da América Latina. Então, Berta é quem começa conosco hoje falando sobre a sua trajetória cultural, Berta. O que é que despertou em você esse desejo de disseminar cultura, assim como aquele momento marcante em que você percebeu em si esse poder transformador da cultura? Obrigada pelo convite. Obrigada, doutor Camilo, e a Bárbara de Ribeirão. Bom, na verdade, minha vida sempre teve a ver com cultura, né? Eu aprendi desde muito cedo a gostar de livros, né? Pela formação que eu tive, eu fui sempre apaixonada pela leitura. Agora, foi na verdade, como você mencionou, em que momento me chamou, eu senti a necessidade de compartilhar seus conhecimentos. Eu
Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica é um organismo internacional cujas principais propostas é estudo de ciência, filosofia e religiões comparadas. Então, ela tem um aspecto extremamente amplo e dentro dela eu sempre procurei disseminar a questão da educação integral. A educação que promove as crianças como seres integrais, né? Como seres que têm todos uma série de talentos a ser desenvolvidos. E eu, dentro da teosofia e de outras tradições, né, nós incentivamos esse tipo de estudo. Agora, basicamente, isso foi o que me despertou a necessidade, né, de compartilhar esses conhecimentos. E agradeço às professoras que me permitiram isso, né, isso é muito importante, né, porque se não fosse a colaboração delas, não haveria essa chance. Então, tanto no Otoniel Mota como em outras escolas municipais e estaduais, dentro inclusive da Frasol, né, e da Unipaz, eu já compartilhei um pouco dos meus conhecimentos, né? E a gente vai... Mas é isso, né? Basicamente é tentar levar as pessoas um pouco de autoestima, de entendimento de quem são, por que estamos aqui, que a gente não é somente um corpo, né? Que a gente tem que aprender a lidar com emoções, com sentimentos. Isso é fundamental para as crianças, né? Tanto por parte do professor como do aluno. O aluno tem que saber a sua capacidade e o professor tem que saber incentivar. Berta, me despertou aqui uma curiosidade. Você, enquanto no México, ou com que idade você veio do México para o Brasil? E se você veio já adulta, qual é a sua atuação cultural lá? Porque imagino que você começou desde bem pequena, né? Nesse métier, vamos dizer. Olha, eu vim muito jovem, na verdade. Eu praticamente, logo depois que me formei, tá? Eu cursei na Universidade Nacional Autônoma de México, na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. E sempre tive vontade de ir para o exterior, tá? Desde pequena. Então, eu, através dos estudos e provas, enfim, eu consegui entrar para o serviço exterior dentro da minha área, que era comércio exterior. Então, nessa área, eu já participo. Eu cheguei ao Brasil em dezembro de 77. Quer dizer, eu tenho 40 e tantos anos de Brasil, né? Mas sempre trabalhei nessa área. Né? Aliás, eu penso que a sua área de formação comércio exterior tem tudo a ver com cultura, não é isso, Berta? Porque dessa forma você compartilha conhecimentos em diversas áreas, né? Quer dizer, são as áreas tanto sociais como econômicas, né? Você aprende um país, quer dizer, quando a gente vai visitar um país, a primeira coisa é saber, né? Bom, onde que está, o que eles falam, quais são os principais produtos que eles têm, qual é o seu tipo de governo, moeda. Então, na verdade, é isso, né? Você não tem como fugir da cultura no comércio exterior. Senão, eu penso que não há sucesso, né? Exatamente. E outra coisa fundamental que nós trabalhamos dentro da sociedade teosófica, o respeito. Quer dizer, nós, dentro da sociedade se fala, não existe raça, credo, cor, gênero, nada disso. Todos somos iguais, todos viemos da mesma fonte. Então, a gente tem que se comportar como irmãos, né? Que está difícil hoje, né? Mas a ideia é essa, né? Isso você aprendeu na prática da vida, né, Humberta? Mas agora a gente passa de uma internacional para uma intermunicipal. Porque, Tânia, não sei se você é de Cravinhos, mas você atua em Cravinhos, não é isso, Tânia? Então, para você também
farei as mesmas questões. Mas antes vamos conhecer um pouquinho da Tânia. Então, Tânia Aparecida Pereira Reis vem atuando como docente há 35 anos, desde a educação infantil até o ensino médio. Ela já passou por todas as etapas da educação fundamental, educação básica, né? E o trabalho da Tânia tem sido especialmente na área de língua portuguesa. E nesse seu trabalho, você participou não somente da docência em si, como professora, né, diante de uma classe, mas você participou também da gestão escolar. Você foi coordenadora pedagógica, você foi vice-diretora e, finalmente, diretora de escola. E, inclusive, atuou na área administrativa, puramente administrativa da educação, como integrando a equipe da diretoria de ensino, como coordenadora do respectivo núcleo pedagógico, núcleo esse que eu entendi que é voltado especificamente à formação de professores e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes. Isso aí, né, Tânia? Bom, Tânia é reconhecida por sua postura inovadora e comprometida. Então, a professora Tânia sempre valorizou projetos que ampliassem os horizontes dos alunos muito para além dos muros da escola. Você sempre promovendo visitas pedagógicas, né? Incentivo à leitura, inclusive integrando a música e o teatro às atividades escolares. E isso porque, segundo você mesma diz, você acredita que torna o processo de aprendizagem muito mais significativo, muito mais envolvente e, consequentemente, muito mais transformador. Então, Tânia, agora está na hora de você nos dizer, né? Nos contar um pouco da sua trajetória, como é que esse desejo de disseminar cultura, de fazer diferença na cultura veio até você, né? E quando que você percebeu esse poder transformador da cultura na sua vida? Com você, né? Obrigada pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes. Sabe, desde a infância eu sempre fui uma criança muito curiosa. E eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa desvendar, né, todos os caminhos aí, é a curiosidade. Eu tenho o livro, né, como a minha porta de entrada, como a Berta disse. Eu me lembro, assim, eu sou capaz de sentir o cheiro da sala quando eu entrei na primeira vez numa biblioteca da minha escola, quando a professora me apresentou, né, que eu vi aquele monte de livros, eu fiquei, assim, encantada. E como é que esse cheiro de livro, Tânia? Eu não sei explicar, mas eu sei que é um cheiro muito característico. Tanto é que nós estávamos conversando ali agora que eu falei que eu prefiro o livro físico por conta desse cheiro, né? Um cheiro de livro, uma coisa que é assim, é de sentimento mesmo, né? E eu me encantei com os livros e isso fez, né, com que esse encantamento fosse sendo ampliado quando eu olhava para as minhas professoras, eu achava assim, aquilo fantástico, como essa mulher sabe tudo, né? A professora, nós não tínhamos essa oportunidade que os alunos têm hoje, né? Com esse conhecimento na palma da mão, literalmente, né? E nós ficamos encantados ouvindo o professor falar, como o cara sabe tudo isso, de onde, né, saiu tanto conhecimento. E isso foi fazendo com que isso se transformasse em mim, nesse desejo também de ser professor, né, de ser professora, no caso. E aí, esse desejo foi crescendo, principalmente por ser língua portuguesa, aí a disciplina que eu escolhi, né,
por conta da linguagem. E aí a gente percebe, né, que a linguagem ela vai muito além do aprender as regras de gramática, por exemplo, né, as aulas de língua portuguesa, elas precisam de mais. Por isso que eu coloquei aí a questão da inovação. Então, eu sempre fui aquela professora que, às vezes, os diretores passavam e ficavam assim, o que ela está arrumando? Porque eu trazia música, eu fazia todo mundo levantar, a gente cantava, a gente saía da sala. Então, você tem toda essa movimentação, né? A ideia era essa. Então, a gente sempre traz esse desejo de disseminar essa cultura, ele vai se fortalecendo, né? Na medida em que você percebe o impacto que tem na vida do aluno. Porque os comentários que eles fazem, ou mesmo depois das descobertas, né? Que a gente vai fazendo. E é transformador, o impacto é transformador. Porque aí você percebe nos comentários, né? Entre eles mesmos. Então, eles fazem essa coisa, nossa, você viu que legal? E como faz todo esse tempo que eu dou aula, eu encontro muito ex-alunos, que hoje são pais de alunos, né? E aí eles me encontram, professora, lembra aquela música que a senhora rendeu pra gente? Ou então, lembra, eu coloquei 45 moedas dentro do ônibus, então só para Taubaté, visitar o sítio de Capão Amarelo. Então, são coisas que você não conhece. Hoje, nem sempre, né? Os professores fazem essas visitas, assim. E o ouvinte vai saber muito dessa questão. O que ela está inventando agora? Você vai ter a oportunidade de contar. Pô, muita coisa. Com certeza. Porque agora a gente passa aqui para a nossa vibrante Cristiane Benedita. Então, vamos saber um pouquinho, né? Um pouquinho, que está aqui é um pouquinho da Cristiane. Em Ribeirão Preto, Cristiane Framartino Bezerra foi chefe de assessoria parlamentar no Legislativo Municipal, foi superintendente da Secretaria de Esportes, diretora da Fundação Instituto do Livro, secretária adjunta da Secretaria da Cultura, gestora da Orquestra Sinfônica, oh meu Deus, professora da Rede Pública Estadual e, por último, foi quando eu a conheci, Cristiane já era superintendente da Fundação Instituto do Livro. Mas também no Rio de Janeiro, Cristiane atuou como coordenadora do Circuito Nacional de Feiras e Eventos Literários do Ministério da Cultura. Quanta bagagem cultural para contar, né, Cris? Bom, as inúmeras funções exercidas deram a Cristiane Bezerra a oportunidade de coordenar dezenas de oficinas literárias em Ribeirão Preto e na região. E sob a forma de ação voluntária, você também coordenou projetos literários nas penitenciárias de Ribeirão Preto e região. Oh, meu Deus! Então, essa nossa convidada participa de diversas entidades literárias em Ribeirão Preto, tais como a União dos Escritores Independentes, a Casa do Poeta e do Escritor, e é membro formal oficial efetivo da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, ALAR. Né? Inclusive, Cristiane, que não nasceu em Ribeirão, pelo visto, né? Foi agraciada com o título de cidadã ribeirão pretana por relevantes serviços prestados à cidade, especialmente na área cultural. E é disso que nós queremos saber, Cristiane, porque a gente vai pedir a você que também fale sobre a sua trajetória. Isso que não foi falado, deve ter muita coisa nessa trajetória, e o que despertou em você esse desejo de disseminar cultura, e quando é que você sentiu essa marca cultural transformando a sua vida? Muito boa tarde, prazer imenso estar aqui, perto desse baluarte aí, que é o nosso Dr. Camilo Xavier também, que é o símbolo da cultura em Ribeirão, e com mulheres tão especiais, tão maravilhosas como você mesma, Conceição, a Berta, que eu tenho um carinho imenso há muito tempo, conheço,
Tânia, né, que eu também tenho o prazer de acompanhar parte dessa trajetória. Na verdade, eu acho que o que as duas disseram, eu acho que na infância, Conceição, é quando a gente vai formando tudo, né? E eu lembro a Rua Rubem Berta, a minha Rua Rubem Berta, no Jardim Independência, eu acho que foi um grande marco na minha história de vida. Por quê? Além de eu ter pais que, embora serem analfabetos, mas que nos estimulavam, nos davam livros de presente, os meus irmãos mais velhos também liam muito, né? E os vizinhos maravilhosos, né? Eu tenho, principalmente na Naná e no Luiz Dalcio Pedersoli, dois símbolos, né, dessa pujança cultural. Eles reuniam as crianças, eles mostravam slides, na época ainda, né, aqueles projetores grandes, tudo, para contar um pouco da história do Egito, para falar de cultura. As crianças se reuniam para fazer desfiles na rua, para montar peças de teatro. Então, eu acho que vem dali esse início de processo. Mas aí, com 15 anos, eu era coordenadora, já trabalhava, né, uma época em que nós podíamos trabalhar, embora a contragosto também dos meus pais, que eles preferiam que eu me dedicasse aos estudos, mas eu já queria ter o meu dinheirinho. Eu era monitora numa escola de datilografia, no centro de Ribeirão, e ali eu fiz amizade com pessoas maravilhosas, como a própria Lucília, hoje uma docente maravilhosa, acho que está até se aposentando já da USP, e juntas nós fomos participar e criar a Associação dos Artistas e Amigos da Arte de Ribeirão Preto. E eu quero até aqui prestar minha grande homenagem, porque nós tivemos um susto muito grande com a partida ontem do Magno Butti, diretor de teatro, que durante muitos anos criou o coro Bossa Nossa, um trabalho maravilhoso, não só no Brasil, mas na Itália. E o Magno, num desses meus trabalhos aí, né, que você cita, do meu trabalho voluntário nas penitenciárias, que tenho um orgulho imenso de ter feito parte, e até hoje, sempre que solicitaram, eu estou lá. Mas o Magno também há anos ensinava teatro para os reeducandos, e nós compartilhávamos muitas experiências juntas, ele principalmente na penitenciária masculina de Serra Azul, e toda vez que tinha uma conclusão das oficinas de teatro dele, eu estava junto, estava assistindo, né? Então eu sei que ali também o pessoal, hoje a comunidade carcerária deve estar sofrendo muito essa perda, porque o Magno também muito alegre, sempre vibrante. E eu sei que com esse grupo, Bassano Vacarini, Manuel Gismondi, Débora Duboc, Zé Maurício Canho, nós fizemos a Associação dos Artistas e Amigos da Arte, e uma das nossas grandes lutas foi a restauração do Teatro Pedro II. Então, nós fazemos parte da história de Ribeirão. A Câmara também muito atuante, com Coralce Sobrinho, Wilson Toni, vários outros vereadores, se juntaram à classe artística, e nós fizemos tanto a primeira e a segunda Festa das Artes, 84 e 85, e também conseguimos a restauração do Pedro II. Isso por aí vai. Aí depois vem essa história toda que tem. Aliás, por aí vem muita coisa ainda. Agora nós vamos entregar aí a nossa missão. Meu Luiz.